Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja em sua casa. Essa reunião é para proclamar a paz que só Jesus pode dar. Ele diz: dou para vocês a minha paz. Então, vamos receber, vamos aproveitar. Parabéns aos aniversariantes da semana. Tivemos enviada pela irmã Janice Quintiliano a Tayane, que completou aniversário agora em fevereiro. E parabéns, Tayane, um pouco atrasado, mas estamos mandando aí parabéns para você. Deus abençoe, feliz aniversário e paz e saúde para você e para toda a sua família. E hoje, dia 28, exatamente, temos o nosso Fabinho. Oi, Fabinho, parabéns! Festa, festa, festa! É o filho da missionária Eneida, nossa líder aqui do nosso pequeno grupo, todas as terças-feiras, ainda esperando a melhora na saúde, mas já está melhorando, graças a Deus. E o nosso parabéns vai para você hoje, Fabinho. E para a minha sobrinha lá de São Paulo, Laís. Oi, Laís, parabéns, feliz aniversário. Uma boa celebração aí para vocês nesse dia especial, junto com a sua família, junto com os pais, junto com toda a família. A nossa base bíblica da nossa reunião de hoje está em Filipenses 1,19. Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico. E a nossa base é sempre o livro sagrado. Então, Filipenses 1,19 diz assim: pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus e Pai, peço que o Senhor abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esse texto: Filhos de pais têm sua visão no amor do Senhor. É verdade. A nossa visão não está no problema, a nossa visão não está nos problemas, não está nas ameaças, não está na pandemia. Está no amor do Senhor. Os judeus haviam denunciado o apóstolo Paulo como inimigo do imperador César. E isso era uma denúncia muito grave. E o resultado disso seria a pena de morte, naturalmente. Mas Paulo sabia que quando a natureza do evangelho fosse plenamente conhecida e reconhecida, conforme foi, eles veriam que Paulo não era inimigo de César, pois o rei que Paulo anunciava não era um rei político. E o que nós anunciamos não é um rei político, mas um rei celestial, um rei espiritual. Então Paulo não ficou olhando para as circunstâncias. Ele inclusive diz: eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Então foi denunciado, foi preso, mas ele diz: isso vai trazer libertação maior para a minha vida. E eu conto com as orações de vocês e com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Não podemos deixar de orar. Então, nosso foco é no amor do Senhor. Há um cântico antigo que a gente cantava, que nós cantávamos quando adolescente, jovem, que dizia assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Que lições nós podemos anotar desse texto para os nossos dias? Dessa experiência de Paulo, desse testemunho, é um testemunho de Paulo que estava preso. Ele escreve essa carta da prisão e diz que o que está acontecendo, que onde ele estava, iria contribuir para a libertação dele. Então, vamos ver. Primeira lição: precisamos usar nossos dons e talentos e até os problemas que acontecem, as limitações que nós temos, para servir a Deus e ao próximo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que o que aconteceu está contribuindo para a libertação, porque
queriam prender Paulo para que ele parasse de pregar o evangelho. E sabe o que aconteceu? Ele pregou o evangelho na prisão. Pessoas se converteram lá, um deles foi Onésimo, quem Paulo envia para Filemon, tem inclusive uma carta com o nome aqui desse personagem chamado Filemon, onde Paulo apresenta agora o irmão Onésimo, que estava preso lá, porque tinha cometido também uma infração. Onésimo era escravo e fugiu, então foi preso. E aí agora se converte. E Paulo diz, olha, volta para o teu Senhor, e agora ele não é mais teu Senhor, ele agora vai ser teu irmão. Então o que aconteceu com Paulo, o que tentaram fazer com ele, pensando que iriam impedi-lo de pregar o evangelho, contribuiu para mais libertação, para que ele pregasse ainda com mais liberdade. E chegou a pregar até para as autoridades, para os governadores, para o rei, para o imperador. A história do livro de Atos conta tudo isto. Então o exemplo nesse ponto aqui, que precisamos usar nossos dons e talentos, e até as circunstâncias que acontecem, boas ou ruins, fáceis ou difíceis, para que o evangelho continue sendo pregado, para que a graça do Senhor, que nos basta, se aperfeiçoe, e mesmo nas nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoe também. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. A resposta de Deus para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Segunda lição que nós anotamos desse testemunho de Paulo é que servos do passado, igualmente Paulo, usaram o sofrimento para glorificar a Deus. Então, além de usar o sofrimento, as circunstâncias para libertação, para a pregação do Evangelho, nós também usamos as circunstâncias para a glorificação do nome do Senhor. E eu quero sempre lembrar para vocês aqui um dos exemplos mais extremos, que é o exemplo de Jó. No capítulo 42, verso 5, Jó declara, antes de te conhecer, antes eu te conhecia, ou seja, antes do sofrimento, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que testemunho maravilhoso de Jó. Que bênção. Então, Jó dizia, antes do sofrimento, antes das circunstâncias difíceis, antes das tribulações, eu ouvia falar a teu respeito. Mas agora eu tenho uma visão maior. Agora eu consigo enxergar melhor. Eu agora consigo ver. Antes eu não conseguia ver. Parecia tão fácil, tão presente, mas não conseguia ver. Mas agora, porque passei por essa circunstância, eu consigo ver ao Senhor. Então, os servos do passado usaram o sofrimento para glorificar a Deus. E o que Jó fez no momento do sofrimento? Aí que está o ponto. Lá no capítulo 1. Depois que Jó perdeu tudo, inclusive a saúde, ele diz, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele glorifica o nome do Senhor, mesmo nas circunstâncias difíceis. Terceira e última lição que nós tiramos desse testemunho de Paulo, aqui de Filipenses 1,19, é que nós podemos ser gratos a Deus por tudo. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso também é bíblico, essa frase é bíblica. Todas as coisas, está em Romanos 8,28. Todas as coisas, inclusive as circunstâncias não muito boas, ou as ruins mesmo, péssimas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Está passando por circunstâncias difíceis? Então Deus vai fazer com que haja uma reviravolta nessa circunstância. Ele vai transformar essa circunstância ruim em algo de maravilhoso, de libertação, de milagre, de testemunho para você, do poder de Deus. E o exemplo que nós trazemos aqui, além do exemplo de Paulo, é o exemplo de José lá no Egito. No último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50, verso 17, os irmãos de José, que o venderam como escravo quando eram jovens, garotada, né, tudo. E aí o ciúme, a inveja, os irmãos venderam José como escravo. E aí, décadas depois, eles se reencontram.
achavam que José tinha até morrido. E aí José agora é o governador do mundo, é a segunda pessoa depois do faraó, do imperador do mundo. E aí os irmãos vêm timidamente, com medo: peço-lhes que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Eles realmente reconhecem isso no final do capítulo. Mas se você ver lá no capítulo 37 de Gênesis, você vai realmente ver que a maldade dos irmãos de José com o irmão foi realmente extrema. Queriam matar mesmo. E um dos irmãos que conseguiu convencê-los de vendê-lo como escravo, que também não foi uma coisa nada agradável. E aí, os irmãos agora, no capítulo 50, já envelhecidos, pedem perdão a José por terem tratado com tanta maldade. E aí eles dizem: agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Eles se reconhecem agora como servos de Deus. E quando José ouviu essas palavras, ele chorou. Isso está no verso de número 20, Gênesis capítulo 50, verso 20. E aí responde para os irmãos: vocês planejaram realmente o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus mudou o mal que vocês me fizeram, me mandando para cá como escravo, para que hoje todo mundo receba a vida de todo mundo seja preservada, porque estava acontecendo uma fome mundial. E José teve a inspiração de Deus, do Espírito de Deus, para organizar armazéns, construir armazéns e armazenar mantimentos. E ele estava com as chaves desses armazéns. Por isso ele era a segunda pessoa depois do faraó. Deus mudou o mal que vocês me fizeram, me mandando para cá como escravo, para que hoje todo mundo seja salvo da fome. Foi a resposta de José. E disse: vocês estão perdoados. Só Deus pode dar para vocês a recompensa que vocês merecem pelo mal que vocês tentaram fazer contra mim. Mas Deus transformou esse mal em bênçãos. É isso que a palavra de Deus diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Concluindo, a ilustração de Helen Keller, viveu de 1880 a 1968. Foi a primeira pessoa surda e cega a conquistar um diploma de bacharel na América do Norte, nos Estados Unidos. Tornou-se uma célebre escritora, filósofa e conferencista norte-americana. E era surda e cega. Você pode colocar na internet aí o nome Helen Keller e você vai conhecer o testemunho dessa vencedora. Surda e cega, deixou um exemplo clássico, um legado de superação. E uma das frases que ela deixou para todos nós, para mim e para você, foi essa: sou grata a Deus por minha deficiência, pois foi através dela que pude ter um encontro comigo mesma, com meu trabalho e com meu Deus. Aleluia! Glórias, portanto, ao nome do Senhor. E aí, concluindo com o nosso texto bíblico, Filipenses 1,19. Paulo diz: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, querido, querida ouvinte, participante desta reunião. Daqui a pouco vamos orar, mas antes convide as pessoas que estão perto de você para que nos ajoelhemos juntos, para que coloquemos nossa alma de joelhos. Pare um pouco tudo o que você está fazendo, por alguns segundos, para fazer esta oração. Eu quero lembrar para vocês a oração de Abacuque. Lá no tempo dos profetas, Abacuque orou e nós vamos fazer a oração que ele fez na época dele. E eu convido você para esta oração. Mas antes, copie o link desta reunião, mande para alguém, fale com a pessoa assim: olha, vai ter uma oração agora. Participe desta oração. É uma palavra atual, é uma palavra para esse tempo, para este momento que estamos passando.
que estamos vivendo, para a nossa casa de vida e para a nossa família. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, no poder do Espírito Santo e em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, entramos na sua presença para reconhecer a sua soberania e que todas as coisas que acontecem com aqueles que te amam e nós te amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, nosso entendimento, todas as coisas que acontecem então contribuem para o nosso bem. Queremos dizer como Paulo, queremos orar da mesma forma que Paulo orou e da mesma forma que José perdoou seus irmãos e o profeta Abacuque em tempos de pandemia, de seca, ele orou dizendo, ainda que tudo não produza, ainda que haja desemprego, ainda que tudo que eu estou procurando fazer não está dando certo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Queremos dizer sim a esta mensagem, a esta palavra, a este apelo da sua palavra, na certeza de que todas as coisas que estão acontecendo, o Senhor pode transformá-las para que se tornem em bênçãos, para a glorificação do nome do Senhor, para testemunho da sua verdade, da sua palavra, do seu poder, através da vida de todos nós que estamos passando por tempos de pandemias, por tempos difíceis. Pedimos esta bênção, Senhor. Nos dê essa resiliência, nos dê esse entendimento, essa visão, a visão além da pandemia, além das circunstâncias, a visão do seu amor e da certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Peço ainda que o Senhor abençoe os enfermos, os doentes, trazendo cura e restauração para a saúde, Senhor, daqueles que estão nos hospitais, nos CTIs, ou mesmo em casa, nos isolamentos, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão esperando cirurgias eletivas, aqueles que estão esperando tratamentos difíceis de outras patologias, outras comorbidades, outras enfermidades, em nome de Jesus, Senhor. Vai entrando nessas casas, nesses quartos coletivos, CTIs, casas, apartamentos, trazendo conforto, refrescando a cama, trazendo um renovo para o corpo, os ossos, sangue, músculos e nervos. Clamamos ao Senhor a favor dos enfermos e nós pedimos ainda a libertação para os oprimidos. Quanta gente oprimida por vícios, por espíritos maus, por espíritos de derrota, espíritos que levam a pessoa para um distanciamento do Senhor, o afastamento do Senhor. Senhor, repreende esses espíritos maus, liberta essas vidas, Senhor, de vícios e de todo mal, e traz para a sua presença. O Senhor é poderoso, único poderoso para fazer isto. E nós pedimos essa libertação, seja de que necessidade for. Pedimos também, Senhor, abertura de portas de empregos para os desempregados. Pedimos também um avivamento para a nossa igreja, que redunde em conversões de almas para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Peço a sua bênção e agradeço. No nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e graças a Deus. Obrigado a você que está participando de mais uma reunião. E não fique triste, porque agora às 10 horas começa o culto da nossa igreja mantenedora, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. É a igreja mantenedora da nossa congregação, Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro também. E às 18 horas temos a nossa segunda reunião de hoje. Temos 2 reuniões num só dia, primeiro dia da semana, um banquete maior, um alimento maior, porque ele vem de Deus, ele não vem de mim, ele vem de Deus para o seu coração. E, inclusive, tem abençoado muito a minha vida, a minha casa, a minha família. E a minha oração, abra seu coração para receber a bênção. Tem mais uma bênção para você, não perca esta bênção. A bênção que o Senhor Jesus disse assim, dou para você a minha paz vos dou. No nome de Jesus Cristo nós oramos. E todos digam amém. Deus abençoe você
Um abraço e até a nossa próxima reunião, e que Deus te abençoe e te guarde. Amém.